E, pessoal, a fala do Ronald Torelli, professor Ronald Torelli, é uma das falas, um dos testemunhos mais importantes que eu vi em todos esses tempos de audiência pública no estado de São Paulo. A situação em que se encontram os aposentados, os pensionistas do estado de São Paulo. Atitudes criminosas do governo Dória, outros governos aqui no estado de São Paulo, e deixa a situação dessas pessoas que trabalharam tanto tempo, e a recompensa é essa situação que o senhor Ronald colocou aqui para nós, né? Trabalhou 40 anos ensinando, né, dando aula, 40 anos, pelo menos pegou quase os 30 anos do PSDB, né? E ele vem aqui falar que o salário dele é R$4.000 de aposentados. Quando o senhor fala isso, senhor Ronald, o senhor está representando com certeza 70%, 80% dos aposentados do estado de São Paulo. Isso que é triste. Que sofrem, né, com a aposentadoria baixa e que sofrem agora, desde junho do ano passado, com essa criminosa contribuição, com esse criminoso confisco no salário dos aposentados. Isso é de uma crueldade tão grande que não tem adjetivos. Quem ganha R$4.000 de aposentadoria, como foi o caso aqui, está tendo um desconto de R$480. De repente, do nada veio R$480 de desconto. Quem ganha até R$2.500, R$300, o cara já tem dificuldade de comprar remédio, comprar comida, né? E de repente o Dória vai lá e faz um confisco desses valores. O cara que ganha um salário mínimo, tem gente ganhando salário mínimo, um desconto de R$110. Mas não é só isso não, que já é bastante. Não é só isso não. Junto com isso aqui, vem o desmonte do IANSP, que tem tudo a ver com o funcionário público e tudo a ver com os aposentadas do estado de São Paulo, que é a precarização do IANSP. E aí tem um desmonte deliberado por esse governo. E a prova está aqui. Em 2020, o governo colocou 440 milhões no IANSP. Em 2021, no ano passado, ele colocou apenas 115 milhões. Tirou 325 milhões do IANSP, que já era pouco. O que o governo quer? Ele quer tirar totalmente, né, a contribuição do governo para o funcionamento do IANSP. Ele quer que o funcionalismo público do estado de São Paulo sustente o IANSP. E ele está fazendo de forma acelerada isso. E com isso vai se fechando hospitais, santas casas vão deixando de prestar serviço, hospitais filantrópicos vão deixando de prestar serviço. Por quê? Porque eles querem cair fora. Quer deixar só o funcionário público, né, sustentando o IANSP. E aí vem os problemas todos de atendimento, principalmente para os aposentados e os pensionistas. Então, esse item aqui é uma crueldade enorme. Todas as audiências públicas, deputado Gilmacy, é levantado o problema do IANSP, que hoje é o maior problema do funcionalismo público do estado de São Paulo, chama-se IANSP. É o atendimento precário, cada vez pior. E que a gente precisa dar um jeito. Precisa dar um jeito. O governo também é muito cruel. E foi colocado aqui, acho que foi, não sei se foi a vereadora Maria, sobre a questão do Centro Paula Souza, que é um centro de excelência. É um orgulho para nós do estado de São Paulo, as FATECs e as ETECs. Todas as famílias querem os filhos, as filhas, fazendo um curso na FATEC, na ETEC, na Faculdade de Tecnologia, né, um curso técnico. Pois bem, a gente aprova lá na Assembleia Legislativa, depois de muito custo, né,
E o governo congela das ETECs, no ano passado, 98 milhões. 98 milhões. É inadmissível você tirar dinheiro, tem que pôr dinheiro para a educação. Educação não é despesa, educação é investimento, como já foi falado em todo lugar. E eu lembro que na fala sua, vereadora Maria, você falou das casas de apoio, né? Da casa de apoio. Pois bem, foi aprovado o orçamento do Estado 2019 e 2021, que seria construído 20 casas de apoio. Foi deixado de investir 119 milhões e meio na construção das casas de apoios. 61% a menos daquilo que estava previsto. Tem explicação? Você aprovar uma lei orçamentária que vira lei, você desobedece a lei em áreas essenciais para a população do Estado de São Paulo. Pois bem, está aqui. Aí você fala assim, mas onde que ele está colocando o dinheiro? E você sabe que o Dória é marqueteiro, né? Não está conseguindo surtir efeito esse ano. Mas ele é marqueteiro. O que ele fez na publicidade do Estado de São Paulo em 2020 e 2021? E eu vou explicar por que 2020 e 2021. 2020 ele aumentou a publicidade em 47%. 104 milhões. E 2021 ele aumentou 109% a publicidade institucional do Estado de São Paulo. Por que, professor Ronald? Porque um ano eleitoral, você não pode aumentar a publicidade, é proibido. E o ano eleitoral você tem que gastar a média dos últimos 2 anos, que é 20 e 21. Então o que ele fez? Ele levou a publicidade em 2020 e 2021, porque esse ano ele pode gastar esse valor, essa média. E aí é uma dinheirama enorme. Então tira dinheiro da Paula Souza, das ETECs e FATECs. Corta 400 milhões do IANSP. Corta dinheiro da casa de apoio, da construção das delegacias das mulheres, 24 horas, que também não cumprem. E aumenta a publicidade. Essa é a tática do governo do PSDB. Um outro item aqui, e é verdade, que foi falado, o vereador Davi falou também, Carlos Gianazzi, é os pedágios. É muito pedágio no Estado de São Paulo. É muito mesmo. É demais, é exagerado. E cada dia mais. Participei de audiência pública em Penápolis, só naquela região lá, 10 novos pedágios. E encarece os produtos, o pedágio. A gasolina encarece bastante, o pedágio também. E é impressionante a parceria que o governo do PSDB, o Dória, tem com as concessionárias de pedágio. Não tem problema para as concessionárias aqui no Estado de São Paulo. São parceiros, são amigos. A Assembleia não pode fazer nada porque a gente não legisla nesse assunto. E tem um exemplo, aqui pertinho. Quem de vocês se viajaram para o Paraná nos últimos 8 meses, e eu viajei, lá no Paraná está tudo aberto os pedágios, não estão cobrando mais nenhum. Sabe por quê? Porque o governador lá enfrentou as concessionárias. Elas não quiseram baixar o pedágio, ou quiseram aumentar demais. Ele enfrentou e não renovou os contratos. Todas as praças de pedágio do Paraná estão abertas. Há 8 meses, deputado Gilmacir. Não sei se Vossa Excelência foi para aquele lado lá. Por que alguém enfrenta, outros não podem enfrentar? Aqui em São Paulo, elas mandam no Estado de São Paulo. Elas cobram o que eles querem e não tem enfrentamento. Por isso que você anda, como foi dado o exemplo aqui, né? Pedágio para todo lado, para todo lado. E isso complica a questão da economia. E por último, senhores, eu queria falar do projeto que está na Assembleia Legislativa, que é o PL 3, que nós seguramos na quarta-feira. O governo queria aprovar. Precisava de 48 votos, só teve 25. Por quê? Porque para dar 10% de aumento, ele enfiou
no jargão aí popular, é o tal do jabuti, né? Nos 10% ele enfiou uma reforma do plano de carreira do funcionalismo da educação no estado de São Paulo. Sacanagem, isso é sacanagem, isso é ser vergonhice mesmo. Você usar o aumento que já é pequeno, de 10%, para poder aprovar um outro projeto que desmonta, que prejudica todo o funcionalismo da educação no estado de São Paulo, que é esse PL 3 que está lá. Só que agora o que acontece? Existe uma pressão para todos nós deputados, que até quarta-feira tem que tomar uma decisão. Se não aprovar, não deixa de dar os 10% para o funcionário. E se aprovar, Davi, passa o plano de carreira, que é um absurdo o que estão fazendo com os funcionários da educação. Então nós estamos segurando, nós da bancada do Partido dos Trabalhadores e da oposição e muitos outros deputados, a gente pede para que separe, a gente vote os 10%, que é pouco, 10% uma inflação de 21%, não é aumento, é uma pequena reposição da inflação. E deixe o plano de carreira para ser discutido melhor, com transparência, com a participação do magistério, de todas, né, da POSP, de todo mundo envolvido, e com tempo, porque é muito complexo esse projeto. A gente vai tentar, vamos tentar convencer. Parece que terça-feira tem uma greve aí que pode acontecer no estado de São Paulo todo, por conta desse projeto, o 03, que está lá na Assembleia Legislativa. E, quando a gente fala do confisco, lá na Assembleia Legislativa tem dois projetos, um da professora Bebel e um do Carlos Gianazzi. É o PDL 39 e o 22, que precisa ser pautado, o deputado Gilmaci, que é presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Um está na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e outro está na nossa comissão, né, pronto para ser votado. Precisa pautar para a gente aprovar e depois vai para o plenário. A maioria que decida. Que a única forma de você parar com esse decreto criminoso do Dória é a gente derrubar isso lá na Assembleia Legislativa através dos deputados. Como a gente sabe que vamos derrubar se pautar, o governo pede para retirar em pauta, retirar de pauta. Então, já faz alguns meses que o projeto não entra em pauta porque sabe que vai ser derrotado. No mais, parabenizar por mais essa audiência pública, boas audiências públicas nesse final de semana, né? Parabenizar todos vocês e a gente vai continuar lutando para melhorar o orçamento do estado de São Paulo. É um estado rico, mas uma população pobre e a gente precisa balançar, precisa melhorar, ser mais justo. A área social no estado de São Paulo é muito pouco valorizada. Você pega assistente social, questão da agricultura, que aqui nessa região tem muito a ver, estradas vicinais, escoamento da produção, né, a venda da produção, juventude, né, cultura, nenhuma dessas pastas chega a 0,5% do orçamento. E são pastas essenciais que mexem com a vida das pessoas, com as famílias. Infelizmente, nesse governo a gente não consegue melhorar. E não consegue melhorar há muito tempo. Por quê? Porque é uma concepção de orçamento. É uma concepção de o que vai priorizar no orçamento. E todo mundo aqui sabe que orçamento é definições de prioridades. E essas prioridades na área social não é uma prioridade desse governo tucano que está aí há 30 meses, há 30 anos, aliás. A gente precisa mudar. Esse ano é um ano de mudança. A gente tem que votar, não com raiva, não com ódio, mas com consciência, para a gente melhorar a vida das pessoas. Que a política só é importante, só vale a pena quando mexe com a vida das pessoas e que melhora. Não dá para a gente aguentar um país que a gente está pagando R$150, R$130 no botijão de gás, chegando até R$8 um litro de gasolina, né? E a inflação chegando já nos 12%. Então, mudança a gente faz nas eleições de forma democrática, sem raiva, sem ódio, mas com muita consciência. Grande abraço, uma boa noite e parabéns, Gilmaci, por mais essa audiência pública.